Olá pessoal, graça e paz, sejam todos bem-vindos à leitura de mais um capítulo do livro de 2 Crônicas. E hoje vamos ler o capítulo 24. E pessoal, como sempre fazemos, vamos abrir a nossa Bíblia e vamos avançando nela até chegar ao capítulo 24 do livro de 2 Crônicas, que fala sobre as reformas no templo e a impiedade de Joás. Diz assim a palavra de Deus. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. Joiada escolheu para ele 2 mulheres e ele teve filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer reparos no templo do Senhor. Ele reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: vão às cidades de Judá e recolham um imposto devido anualmente por todo Israel, para fazer reparos no templo de seu Deus. Vão agora mesmo. Os levitas, porém, não agiram imediatamente. Por isso, o rei convocou Joiada, o sumo sacerdote, e lhe perguntou: por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto determinado por Moisés, servo do Senhor, e pela Assembleia de Israel para a tenda da Arca da Aliança? De fato, Atalia, aquela mulher ímpia, e os seus filhos tinham arrombado o templo de Deus e tinham até usado seus objetos sagrados para cultuar os Baalins. Então, por ordem do rei, fizeram uma caixa e a colocaram do lado de fora, à entrada do templo do Senhor. Fez-se então uma proclamação em Judá e em Jerusalém, para que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo do Senhor, havia exigido de Israel no deserto. Todos os líderes e todo o povo trouxeram com alegria as suas contribuições, colocando-as na caixa até enchê-la. Sempre que os levitas levavam a caixa até os supervisores do rei, e esses viam que havia muita prata, o secretário real e o oficial do sumo sacerdote esvaziavam-na e a levavam de volta. Fazendo isso regularmente, ajuntaram uma grande quantidade de prata. O rei e Joiada entregavam essa prata aos homens, que executavam os trabalhos necessários no templo do Senhor. Eles contratavam pedreiros, carpinteiros e também operários que trabalham em ferro e em bronze, para restaurarem o templo do Senhor. Os homens encarregados do trabalho eram diligentes, o que garantiu o progresso da obra de reforma. Eles reconstruíram o templo de Deus de acordo com o modelo original e o reforçaram. Quando terminaram, trouxeram o restante da prata ao rei e à Joiada, e com ela foram feitos utensílios para o templo do Senhor, utensílios para o serviço e para os holocaustos, além de tigelas e outros objetos de ouro e prata. Enquanto Joiada viveu, holocaustos foram apresentados continuamente no templo do Senhor. Joiada chegou à idade avançada e morreu com 130 anos. Ele foi sepultado com os reis na cidade de Davi, em atenção ao bem que havia feito em Israel em favor de Deus e do seu templo. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverências, e ele aceitou o que disseram. Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-los de volta para ele, e os profetas tivessem testemunhado contra eles, o povo não quis ouvi-los. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se colocou diante do povo e disse: isto é o que Deus diz. Por que vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor? Vocês não prosperarão. Já que abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Mas alguns conspiraram contra ele e, por ordem do rei, apedrejaram-no até a morte no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e matou seu filho. Este, ao morrer, exclamou: veja isto, o Senhor, e faça justiça. Na virada do ano, o exército arameu marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, matou todos os líderes do povo e enviou para Damasco, para o seu rei, tudo que saqueou. Embora o exército arameu fosse pequeno, o Senhor entregou nas mãos dele um exército muito maior, por haver Judá abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados. Assim o juízo foi executado sobre Joás. Quando os arameus foram embora, deixaram Joás seriamente ferido. Seus oficiais conspiraram contra ele, porque ele tinha assassinado o filho do sacerdote Joiada, e o mataram em sua cama. Assim ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho da amonita Simeate, e Jeozabade, filho da moabita Sinrite. Quanto aos seus filhos, as muitas profecias a seu respeito e ao relato da restauração do templo, tudo está escrito nas anotações dos filhos dos reis, e seu filho Amazias foi o seu sucessor.
Resumindo, pessoal, 2 Crônicas capítulo 24 fala sobre o reinado de Joás, e começou bem, inspirado pela orientação do sacerdote Joiada. Joás restaurou o templo e seu culto, incentivando o povo a contribuir generosamente para a reparação do lugar sagrado. No entanto, após a morte de Joiada, Joás se desviou da fé verdadeira, permitindo a idolatria em Judá. Isso levou Deus a enviar profetas para adverti-lo, mas Joás não os ouviu. Ele até mandou apedrejar o próprio filho de Joiada, Zacarias, que profetizava contra ele. Isso trouxe juízo sobre Joás e acabou sendo morto por alguns conspiradores. Concluindo, pessoal, lembre-se, a fidelidade a Deus é essencial para um reinado justo e abençoado. A história de Joás nos lembra que começar bem não garante uma jornada fiel até o fim. É crucial manter a integridade espiritual e ouvir os profetas de Deus, evitando a tentação da idolatria e do orgulho. A obediência a Deus traz bênçãos, enquanto a desobediência traz consequências graves e severas. Que possamos aprender com Joás a importância de uma vida guiada pela verdade e pela dedicação a Deus. Pense nisso. É isso aí, pessoal. Terminamos a leitura de mais um capítulo do livro de 2 Crônicas. Eu espero te ver amanhã para juntos lermos mais um capítulo. Então fique na paz e que Deus abençoe.